Certo, Mauro Beto? Não deu para ficar tranquilo nessa noite, não. Boa noite. Boa noite. Desde a primeira noite, em 26 de agosto de 1914, não dá para ficar tranquilo. O palmeirense é uma característica própria. E hoje não foi uma grande atuação, foi a pior partida do Palmeiras. Ok, enfrentou o segundo colocado do grupo, que era o primeiro do grupo até 42, 43 do segundo tempo, na sua cidade, no Hard Rock Stadium. Mas o fato é que o Palmeiras foi desorganizado defensivamente. Até começou bem, estava melhor, teve uma chance com o Gomes e todas as bolas levantadas eram para a equipe do Palmeiras. Quando numa infelicidade do próprio Gomes, o Murilo sentiu na corrida, o Allende fez 1-0 para a equipe do Miami, do Inter Miami, e o Palmeiras se perdeu, se desorganizou ainda mais, pouco criou no primeiro tempo. Veio a segunda etapa, já com a mexida usual, Veiga que não estava bem, entrou o Maurício, que também demorou para pegar no breu. O Palmeiras chegou uma e outra vez até tomar um golaço do Luizito Soares, passou como quis pelo Evangelista, passou como quis pelo Fux, e ali o Palmeiras passou um desespero maior, porque se o Porto fizesse o gol da virada, acabou uns 8-8 lá o jogo, não sei quanto acabou. 4-4, ainda está acabando. Ainda está acabando. Porto e Hawaii. Ou seja, na bola rolando, tem mais chance de 3 gols para cada lado. Exato. Enfim. Mas o fato é que o Palmeiras flertou mesmo não só com o segundo lugar, ou seja, ter que pegar o PSG no domingo, mas com o risco de eliminação. Aí o Abel foi mexendo na equipe, o Palmeiras não fazia um bom jogo, pouco criava, até que o Alain achou um belo lance para o Paulinho, dividir com o zagueiro, dá para até discutir se o gol foi mesmo do Paulinho aos 35, mas aí o Palmeiras, naquele modo Abel, foi buscar um empate com o Maurício, um belo tiro de pé direito, que nem é o pé bom, como não foi nada boa atuação do Palmeiras, mas animicamente é uma outra coisa, o Palmeiras é o time, se não dá quase virada, certamente o Palmeiras é o time do amor e de um sofrimento interessante. Para pegar a rivalidade paulistana, o corintiano adora falar que ele é um maloqueiro sofredor, graças a Deus. Isso. O Palmeiras não adora ser sofredor, não admite que é sofredor, mas sofre por um grande jogo de Copa, para não falar o que o Bruno Formiga, se estivesse no meu lugar, teria falado. Ô, Bruno Formiga, o torcedor do Palmeiras vai dizer é o time da virada, é o time do amor, hoje não da virada, mas da quase virada, como diz o Mauro Beto. O rival vai dizer, é o pacto. O pacto segue vivo. De fato, tá aí, assim, pode jogar bem ou jogar mal, mas os caras não desistem nunca, Formiga. Boa noite. Boa noite pra todo mundo. É isso, quando a gente fala do pacto, não é julgando uma boa atuação, nem dando um mérito aonde pouco tempo, porque o jogo do Palmeiras foi muito ruim em quase todos os conceitos daquilo que o Abel acredita em futebol, né? O espaço que o meio-campo do Inter Miami teve, que o Inter como um todo teve, zero pressão em cima do portador da bola, o Busquets no primeiro tempo tocando nela quase 60 vezes. Tipo, ele e o Redondo sem nenhum incômodo no meio-campo. Então, assim, nada funcionou. Mas quando a gente fala do pacto e brinca, né, com o Real Madrid, com o Palmeiras e com outros, é o pacto em ganhar jogos que ele é péssimo em alguns momentos, em que, pela lógica, em qualquer outro esporte, o time seria derrotado. Mas o espírito, e sei lá mais o quê, consegue fazer o time achar resultado onde não tem brecha, assim, porque o jogo do Palmeiras foi muito ruim. E uma das grandes surpresas dessa Copa do Mundo de Clubes, para mim, é esse desempenho do Inter Miami na primeira fase. Assim. Eu não projetava nem classificação. Desculpa, só interromper. A minha classificação era exatamente essa. Palmeiras em primeiro, Inter de Miami em segundo. Mas eu esperava o nível de futebol do Inter de Miami. Você achava que o Inter Miami passava e o Porto ficava no caminho? Tá no nosso de placa. Mas assim, eu imaginava o Palmeiras jogando mais do que jogou. Tá? E Inter Miami jogando bem menos do que jogou. Hoje é um jogo preocupante, assim, pela falta de conexão de tudo aquilo que o Abel tem como prioridade, né? Muito, muito pouco para se criar e muito susto, né? Podia ter tomado 3-0 em algum momento do jogo. Quando estava 2-1, podia ter tomado 3-1. Aí acha o 2-2 num jogo muito ruim, porque assim, tem jogos que o Palmeiras martela, busca empates, claramente sendo melhor que o adversário. Não é o caso de hoje, né? Em algum momento o Palmeiras teve até mais volume, era de se esperar. Fisicamente é um time superior, taticamente é um time superior, tecnicamente, distribuindo todas as posições, também é um time melhor. O Inter Miami, para mim, de novo, é uma grande surpresa, porque a gente fez jogos do Inter Miami aqui, a gente transmite a MLS, o time é muito exposto. A gente viu o que aconteceu na Conca Champions, assim, tomando um vareio na semifinal para um time que é 1 milhão de vezes pior do que o Palmeiras. Então, assim, o time se acertou de alguma maneira. Sabe-se lá como que o Mascherano também não é a primeira linha de treinador. Eu acho que hoje diz muito sobre, claro, ter o Messi e o Suárez é uma parada louca, mas eu acho que hoje depõe muito contra o Palmeiras. É bem preocupante para o mata-mata enfrentar o Botafogo com o nível de jogo que fez hoje.
E aí, ô Jorge, a gente falava mais cedo aqui depois do jogo do Botafogo da classificação, lá do Botafogo em segundo, né? Derrota que aconteceu no finalzinho. Eu e o Formiga, a gente estava querendo um Palmeiras e PSG. Você estava querendo um Palmeiras e Botafogo. Sim. Pois vem aí, Jorge. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Vem aí, acho que será um baita jogo. Acho que Palmeiras e Paris Saint-Germain tinha tudo para repetir algumas dinâmicas que vimos em Paris Saint-Germain e Botafogo, então eu acho que tem tudo para ser um jogo mais aberto, com um roteiro de rivalidade recente, com algumas contas a acertar, principalmente, né, pelo lado do Palmeiras, com tudo que aconteceu em 2024. Agora, a gente tem visto debates muito acalorados sobre a presença brasileira nesse Mundial, se existe distância para o europeu, se não existe, se a gente superdimensionou isso, se a gente é vira-lata, isso, aquilo, enfim. Eu acho que com 2 rodadas as pessoas foram tirando muitas conclusões no calor, na emoção, e a gente até entende, é torcedor. Mas veja, né, o Palmeiras não conseguiu ganhar de um time da Major League Soccer, né? O Botafogo quase tomou empate de um time da Major League Soccer. Então, ou seja, veja a Major League Soccer aos domingos à noite. Nem somos, e aí é o famoso torcedores calma, nem somos do nível da Major League Soccer, a nossa realidade não é passar sufoco para times da MLS, mas também não somos do nível da Champions League, pô. Inclusive eu ouvi... Se a gente fizer um levantamento do Mundial de 2005 para cá, a gente mais tropeçou contra ligas piores do que venceu europeus. Nesse período, a gente ganhou o São Paulo, o Inter, o Corinthians, só. Agora o Botafogo. Pega os que não chegaram na final. E o Flamengo, 5. A gente ganhou 5 jogos de europeus desde que o Mundial passou a permitir mais surpresas. E caímos para vários não europeus. Inter do Mazembe, o Atlético Mineiro do Raja Casablanca, o Flamengo do Al Hilal, o Palmeiras. Agora, Botafogo com o Pachuca. Em termos de tropeço, foram mais tropeços contra ligas piores do que vitórias contra europeus. E aí também não adianta achar que a gente é a Premier League e não querer ouvir que, putz, você quase tropeçar contra o Seattle e hoje ir buscar um empate insano, quase nos acréscimos, com um time que é claramente pior. Claramente pior. No contexto específico do Palmeiras, Tainá, e aí nessa comparação com os demais, o que é muito preocupante, pensando no Botafogo e numa sequência de Mundial, caso o Palmeiras consiga avançar no sábado, é que se você pegar os momentos de dificuldade ou jogos com momentos ruins dos brasileiros até aqui, a gente citou o Botafogo contra o Seattle, o Botafogo hoje dos 30 do primeiro tempo em diante foi mal, o Flamengo voltou contra o Esperance fazendo um segundo tempo ali muito oscilante, mas quem fez o pior jogo de brasileiro até agora, do primeiro ao último minuto, foi o Palmeiras hoje contra o Inter Miami. Acho que é a nossa pior atuação no Mundial até o momento. E o Palmeiras tinha sido protagonista de uma das melhores, né? Contra o Porto na primeira rodada. Mas ao mesmo tempo, pelo que não está o Porto, aí você em retrospectiva, vai falar, bom, jogou muito bem contra o Porto, mas olha o Porto que jogou aqui também. Tava e acho que mais o segundo tempo do que o jogo inteiro contra o Porto, inclusive. Sim, foi melhor. Não acho que foi tal, enfim. Jogo inteiro. O primeiro tempo tem aquela bola do Estevão, que veio do corta-luz, e aquelas 3 chances em uma. Acabou. Mais ou menos segundo isso, tempo, né? sim, acho que de uma Contra o pressãozinha. Allianz jogou bem e tal, mas assim, ainda acho que o desempenho do Palmeiras foi abaixo do esperado nessa fase de grupos. Mas então, se a gente fizer um balanço dos brasileiros, até aqui, o Palmeiras é o mais decepcionante ruim, né? Porque o time não perdeu. Líder do grupo. Líder do grupo, não perdeu. Mas... A minha expectativa de futebol... apresentado. O Palmeiras jogou menos do que eu esperava, o Fluminense jogou bem mais do que eu esperava, Sim. O Botafogo contra o PSG não precisa nem dizer, mas mais contra o PSG, hoje contra o Atlético de Madrid, normal. O Botafogo decepcionou contra o Seattle Sounders, tá? E o Flamengo muito acima da expectativa. Eu acho que o Botafogo... Embora esperasse coisas boas do Flamengo. Ainda falta o terceiro jogo do Flamengo amanhã, que é para cumprir tabela, e o terceiro jogo do Fluminense. Eu acho que o Botafogo conseguiu o resultado mais incrível, sem dúvida, mas o Flamengo foi o que teve a melhor vitória, a vitória mais convincente dos brasileiros até aqui, que foi aquela contra o Chelsea. Acho. Uma atuação muito segura, muito forte do primeiro ao último. Né, contra um time muito bom. Cara, o que hoje, o Abel fez algumas alterações, né? O torcedor do Palmeiras na rede social, quando saiu a escalação, muita gente na bronca...
achando injustificável o Veiga ser titular. Maurício pedindo passagem. O Maurício ainda. pedindo passagem, de novo entrando bem e decidindo. Ele faz a troca do Giai, que também tinha feito um jogo horroroso, pelo Marcos Rocha, aí acho que tem um ganho. O Giai sofreu defensivamente nos 2 primeiros jogos. E aí você tem a aposta do Lucas Evangelista, quando não se imaginava que seria o Lucas e sim o Aníbal, e ele faz um jogo muito ruim, né? Assim, muito ruim. E acho que o gol do Soares escancara um pouco isso, a falta de pressão, não do Lucas só, mas do sistema inteiro. Assim, não dá. É um dos maiores volantes que eu vi jogar, mas o Busquets, no final de carreira, já idoso quase, ele tocar na bola 60 vezes sem ser incomodado. Ele não foi incomodado no primeiro tempo. O segundo até que... E depois o Redondo também saiu sentindo lesão, e aí o meio-campo do Inter se acabou, né? Mas, cara, um jogador como o Busquets, que joga na intensidade, na rotação lá embaixo, o Inter Miami joga na rotação lá embaixo e jogou o jogo no tempo que ele quis, porque o Palmeiras não incomodou, e assim, no ritmo meio, mal comparando, meio Argentina, né? Não joga com pontas, vai murrinhando o jogo, fica. E a gente uma hora na redação falando, o Palmeiras não vai subir, marcar, não vai incomodar nada, eles vão ficar aí, pô, 50 minutos. Acho que já estava 1-0 pro Inter Miami, né? Já estava 1-0. Isso foi curioso, né? Eu não consegui entender o que o Palmeiras pretendia com o primeiro tempo que ele estava fazendo. O plano era qual? Porque era segurar o empate? Talvez sair em contra-ataque. Quem toma um contra-ataque é o Palmeiras. Tentar marcar um pouquinho mais atrás para sair em contra-ataque, mas o Palmeiras não conseguiu executar nada bem no primeiro tempo. Palmeiras de uma transição defensiva lenta, desorganizada e um repertório ofensivo pobre. Em vários momentos do jogo, ou era o Palmeiras lançando bola, tentando cruzamento, ou era o Palmeiras tentando o modo Estevão, ativar o modo Estevão. Claro, é um cara talentosíssimo que pode te oferecer alguma coisa, mas chama atenção em muitos momentos a falta de ideia. E aí você vai falar de algumas questões individuais, mas eu acho que tem individualidades que acabam não aparecendo porque o time não é coordenado como deveria ser para atacar. Pelo menos hoje não foi. A produção abriu enquete até para todo mundo votar e participar. O que foi a primeira fase do Palmeiras, né? Como é que a galera enxergou? Ótima, boa, apenas ok ou ruim? Apenas ok tem quase 50% dos votos. E era tratado como o grupo mais acessível, né? Eu achava mais equilibrado, não tinha nenhum grande time, mas também não tinha nenhuma baba, né, do grupo do Palmeiras. Eu acho que ele foi, até o final, esse grupo... acessível. Assim, era o meu palpite exatamente esse. Palmeiras e Inter de Miami, mas não esperava um futebol tão frágil. Eu não vou dizer pobre, porque até não gosto de usar o termo, mas abaixo do esperado do time do Abel. Mas você entendeu? Você tem alguma resposta para dar pro Jorge? Qual era a estratégia que o time tinha? Hoje parecia que o Abel tinha sido abduzido como no primeiro filme do Space Jam. Ele e o time do Palmeiras. Assim, depois do gol, o time murchou do primeiro gol do Inter Miami, o time murchou e ficou vendo. Eu falei, gente, aquilo. Chegou a ter um momento, né, nesse bloco mais defensivo, que era uma linha de 6, o Estevão fechando pelo lado direito, e o Messi ali tabelando com o Stari, com o goleiro, o Messi indo buscar a bola ali atrás. Era um momento, aí posso dizer mesmo, meio desesperador. Assim, não vai acontecer nada mais nesse jogo para o Palmeiras. E assim, o pacto, para quem não é palmeirense, o time da virada, o time do amor, mas olha, haja amor de virada. Eu comecei a rir quando o Palmeiras empatou. Eu falei, não é possível o Palmeiras ter empatado esse jogo. Deixa eu ir para os Estados Unidos, porque o Rodrigo Fragoso acompanhou tudo de lá e traz para a gente o olhar de quem está perto de tudo que está acontecendo. Fala aí, Fragoso. Amigos do Prorrogação, um jogo dramático. O Palmeiras conseguiu garantir a liderança do grupo e classificar diante do Inter Miami. Saiu atrás, é verdade, 2 gols de diferença, mas no segundo tempo, com as mudanças que o técnico Abel Ferreira promoveu, foi buscar o resultado nos momentos finais. O time que no primeiro tempo viu a torcida do Inter Miami, inclusive, em alguns momentos soltaram um grito de olé, foi bastante envolvido, enquanto na segunda etapa, com as mudanças, começou a crescer, o torcedor também começou a crescer, e a partir do momento em que Alan fez Paulinho ficar na cara do gol e colocar a bola na rede, o time passou a pressionar ainda mais, ganhou confiança e pertinho do apito final, Maurício empatou para garantir a liderança. Nos momentos finais do jogo, o Palmeiras estava caminhando para enfrentar o Paris Saint-Germain.
e agora vai duelar contra o Botafogo com esse gol nos minutos finais do Maurício. Mais uma mexida do técnico Abel Ferreira, garantindo que a equipe siga invicta, mas sem vencer o Inter Miami. O empate era suficiente para garantir a liderança do grupo e assim foi. Agora é hora de conversar com os jogadores na zona mista e também ouvir o que o técnico Abel Ferreira tem a dizer ali na entrevista coletiva. Já eu tô de volta com tudo isso. Combinado, Fragoso. Fragoso, fica atento por lá, então. Óbvio, assim, que pintarem alguns jogadores por lá, a gente vai trazendo para vocês aqui no nosso Prorrogação. Acho que é bem importante a gente ouvir hoje esses caras para entender um pouquinho, assim, se teve alguma questão física, de maior cansaço, qual era a estratégia, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Só trazer pra galera que Luizito Soares foi eleito o melhor em campo, tá? O superior. Com justiça, né? Nossa Senhora. O gol que ele faz hoje Não, O golaço, né, gordito. A assistência de peito pro primeiro Isso. gol é fantástica. Ele dá um passe de primeira que ele bota, acho que o mesmo cara na cara do O gol. Allende também, que o Everton fecha E o bem gol gol. é absurdo, pô. Ele sem joelho, com mobilidade muito limitada, ele dá um come em 2 caras no meio, no terceiro, e faz uma finalização absurda. É uma loucura que ele tá sem joelho. Já faz umas 4, 5 temporadas. Sim, Ele tava aqui chegou no em- Grêmio, ele tava No sem Brasil, joelho. ele tava sem Em sem 2023, ele tem quase 30 participações para gol do brasileiro sem joelho com E 36 sem anos de joelhos, idade. sem jogar em gramados artificiais, pelo acordo que Isso, teve, cara. E isso. fez o que fez e ainda continua fazendo, né? Ele é impressionante, o Lúcio Soares. Ele ainda. levou o Grêmio ao vice-campeonato. Nós Ele, sempre- ele, verdade. ele e sem levou. jogar os jogos muito decisivos. Né? É, coisa impressionante o que consegue poder fazer jogar. esse cidadão.